1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, vai nos dizer assim: e ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, convidamos a tua presença, Espírito Santo de Deus, a ter liberdade de falar conosco nessa noite. Faça de mim o teu instrumento, o teu porta-voz, pois nos reunimos aqui para ouvir a tua palavra. Amém. Podemos assentar, irmãos. Louvado o nome do Senhor. O texto a qual acabamos de ler é um texto bastante conhecido, que é a história de Ana. E quando eu orava ao Senhor, eu buscava: Senhor, o que o Senhor quer falar aos teus filhos? O que o Senhor quer falar à tua igreja nessa noite? E no decorrer desses tempos para cá, desses meses, dessa semana, algo que tem intrigado o meu coração é a nossa postura como cristão diante da presença do Senhor. Algo que tem intrigado o meu coração é a postura da igreja diante do cumprimento da palavra do Senhor. Algo que tem perturbado a minha alma é a postura da igreja diante de ver as promessas do Senhor se cumprindo dia após dia. Nós conseguimos contemplar que a vinda do Senhor é próxima. Nós conseguimos até mesmo sentar em uma roda de amigos, de pessoas, e conversarmos sobre a vinda do Senhor, de falarmos sobre as passagens que estão se cumprindo, mas muitas das vezes nós não conseguimos mudar a nossa atitude diante dessa situação. Que situação, pastor Floriano? A situação é: Jesus está voltando, e como nós, como a igreja de Cristo, estamos diante do Senhor. As nossas ofertas, as nossas obras, diante de Deus, serão medidas como feno lançado ao fogo. Então olhe para as tuas mãos nessa noite e medite: o que eu tenho para apresentar diante do meu Deus? Mas o que isso tem a ver com o texto a qual acabamos de ler? O texto a qual acabamos de ler nos fala sobre Ana. Certo homem de Ramataim Zofim, do monte de Efraim, tinha duas esposas, Ana e Penina, só que elas distintas em características. Quais são essas características, pastor Floriano? Ana não tinha filho e Penina tinha filho. E onde você quer chegar aqui? Eu quero chegar na história de Ana. Ana não tinha filho porque o seu ventre foi fechado. O Senhor fechou o seu ventre. E a história de Ana começa com Penina provocando Ana pelo ela não ter filho. Mas por que isso, pastor Floriano? Naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos para o seu marido era desonrosa. E algo que é marcante na história de Ana é a perseverança na oração. A perseverança em dobrar os seus joelhos, insistindo diante do Senhor, mesmo diante do silêncio da voz de Deus. Subia ao templo, e quando chegava no templo, Penina provocava Ana. Então o seu marido Eucana, ele fazia ofertas ao Senhor, e ele dividia a herança, mais ou menos assim, digamos, eu esqueci a palavra conforme se explica, mas a porção que ele dava para Ana era maior do que a porção que ele dava para Penina e seus filhos, porque ele amava Ana. Porém aquilo não era suficiente para o coração de Ana, porque ela tinha o desejo de ter filhos, porque ela tinha o desejo de honrar o seu marido. E Ana estava no templo orando ao Senhor, insistindo e perseverando. Penina provocava Ana a ponto de Ana não se alimentar e não beber. E Ana estava no templo orando, e o profeta Eli sentou-se próximo a uma coluna do templo e observava Ana. E quando ele passou a observar a Ana, ele viu que não saía palavras da sua boca.
Então ele pensou consigo: essa mulher está ébria, essa mulher está embriagada. Ele chegou até ela: mulher, até quando ficarás ébria? Aparta de ti este vinho. E Ana, na sua humildade, no seu desespero, ele fala: Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial, porque tenho apresentado diante de Deus as angústias do meu coração. Olha o que Ana falou: tenho apresentado diante de Deus. Ana estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aonde você quer chegar, pastor Floriano? Então o profeta vira para Ana e fala: olha, mulher, vai-te, e que o Deus de Israel faça segundo a sua petição. Ana se levantou, o seu semblante mudou, e ela foi se alimentar. Após voltarem pela manhã, partirem pela manhã e chegarem em casa, o seu marido conheceu Ana. E quando o seu marido conheceu Ana, a Bíblia é clara em dizer: e Deus se lembrou de Ana. Mas o interessante da palavra, da frase, o Senhor lembrou-se dela, é que lembrar-se não significa simplesmente pensar a respeito da pessoa, mas é agir a favor da pessoa. O texto está dizendo: e Deus começou a agir a favor de Ana. Não somente lembrou, Deus começou a agir a favor de Ana. E a mulher que tinha a madre cerrada, fechada, teve 7. E a que tinha filhos foi humilhada. Sabe o que é isso, irmãos? Poder de Deus, lugar certo, a ação correta, fazendo a coisa certa. E onde você quer chegar, pastor Floriano? Há uma frase de um filósofo famoso, que ele diz assim: o que falta na humanidade é oração. A oração é o ato onipotente que coloca a força do céu à disposição de nós, à disposição das pessoas. E é aqui que eu quero chegar. Para que haja um mover sobrenatural da parte de Deus, é necessário que haja um mover natural da parte do homem. E Ana conseguiu compreender isso. Ela sabia que a solução só viria de Deus, porque era uma causa impossível diante dos olhos do homem. É algo sobrenatural para que eu consiga ter filhos, mas o meu Deus é capaz. E qual foi o mover natural da parte de Ana? Foi dobrar os seus joelhos diante daquele que pode fazer. Mas o interessante aqui, que se nós somos colocarmos uma pergunta diante de tudo que já foi falado aqui, eu perguntaria assim: o que nos leva a orar? O que nos leva a orar muitas das vezes é medo. O que nos leva a orar muitas das vezes é pedir ao Senhor algo que está faltando em nossas vidas. O que nos leva a orar muitas das vezes é a ausência de algo financeiro ou emocional, porque nós queremos que Deus supra essa necessidade nossa. Mas a característica do verdadeiro cristão é orar por necessidade de estar na presença de Deus. A característica do cristão é ansiar pela presença de Deus. E muitas das vezes nós somos levados por isso, por coisas passageiras em nossas vidas. Deus muda a minha vida financeira, Deus muda a minha vida sentimental, Deus muda isso. Não busca a Deus pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas busca a Deus pelo que Ele é na sua vida. E o interessante aqui é a maneira com que Deus trabalha. O interessante aqui é a maneira que Deus opera na vida do homem. E a falha do homem nas suas orações é querer antecipar um momento da resposta de Deus. A falha do homem em suas orações é querer a resposta de maneira imediata. Mas Deus, Ele é explícito na sua maneira de trabalhar. Vamos para a Bíblia. Quanto tempo Ana orava? Quanto tempo Ana buscava ao Senhor até ter sua resposta alcançada? Mas o interessante na vida de Ana e de muitas pessoas, de muitas passagens da Bíblia, é o processo. É essa palavra que nós temos que enfatizar na vida do cristão. O processo, irmãos. Olha, se nós formos olhar, a locomotiva ou um barco a vapor, eles é feito de aço. A sua parte, o seu motor é feito de aço. Um aço bem grosso e resistente. E o vapor, ele continuamente pressionado dentro dela,
ele é continuamente pressionado dentro dessa proteção de aço, ele é continuamente lançado lá dentro, e devido à pressão que há lá dentro, a força transforma-se em poder, e o poder que foi gerado pela pressão, que virou força e agora é poder, leva a locomotiva a se mover. Mas o interessante aqui é que para a locomotiva se mover não precisa só dessas características: ser de aço bem grosso e resistente, o vapor lá dentro, a pressão, e dessa pressão se transforma em força, e dessa força se transforma em poder. Para que a locomotiva ande, é necessário que haja uma abertura, para que a pressão seja aliviada, e aí começa a andar. Sabe o que Deus está falando aqui? Sabe por que Deus não permitiu certas coisas na sua vida ainda? Porque você não está preparado, você não foi feito de aço ainda, e o que nos molda como aço é a provação do Senhor. Porque Deus não mudou a situação na minha vida, pastor? Porque Ele está usando a situação para mudar o seu caráter, para te fortalecer. Porque Ele, se permitir você passar pelo que Ele está planejando para você, às vezes você não vai resistir. Se a locomotiva fosse feita de madeira, fosse feita de um material de plástico, ia aguentar a pressão lá dentro? Não. Entenda, o que eu estou falando que Deus vai te entregar não é bênção ainda, não chegamos na bênção. O que eu estou falando que Deus vai lançar sobre a sua vida é a pressão, porque Deus trabalha com a pressão na vida do cristão. Quando Deus lança a pressão sobre as nossas vidas, é porque o nosso caráter, ele já foi moldado da maneira que Deus quer que nós estejamos. Agora que o meu filho já passou por isso, agora que ele está com o caráter da maneira que eu quero que ele esteja, agora eu vou lançar sobre ele a pressão, porque ele vai resistir. Mas no final, meu irmão, no final Deus vai dar a abertura, no final Deus vai dar a válvula de escape, e essa pressão vai passar. E quando passar, ninguém segura a locomotiva da sua vida, ninguém vai te parar, porque você foi moldado no processo de Deus. E quando essa abertura ela acontece, ela chega ao seu destino. O que Deus está falando é: aguenta o processo, mesmo que está doendo. Aguenta o processo, porque no momento certo vai disparar, vai acontecer. Vamos para a vida de Ana. Olha a pressão que Ana sofria. Morava debaixo do mesmo teto que Penina. Penina diariamente provocava Ana por ela não poder dar filhos a seu marido. E se nós formos pegar a maneira com que a Bíblia relata sobre Ana e Penina, Ana é citada primeiro, o que nos leva a entender que Ana era a primeira esposa de Eucana. Então ela, como mulher, não podendo ter filho, sendo provocada por Penina, e ele: nossa, eu sou a primeira esposa do meu marido e eu ainda não gerei filhos para ele. Vamos mais a fundo. Ana era levita, Eucana era levita, vinha de uma família sacerdotal. Olha a pressão sobre essa mulher. Meu marido tem nome, tem título, tem status, a descendência dele, e eu aqui, como eu sou primeira esposa, ainda não gerei filhos a ele. E essa abençoada dessa mulher não para de me provocar. Pressão. O caráter de Ana já estava preparado, e Deus permitiu o que sobre a vida dela? A pressão. Mas o interessante aqui, irmãos, e é onde nós somos falhos muitas das vezes, é porque nós queremos a resposta de Deus de maneira rápida. É porque nós queremos a resposta de Deus de maneira imediata. Ei, o mesmo Deus que operou o milagre na vida de Ana, Ele é o mesmo Deus a qual adoramos hoje. Deus não mudou em nada, então o processo continua sendo o mesmo. O que eu falei anteriormente, Ana orou durante 15 anos, até obter a resposta que ela queria. Ana orou durante 15 anos, sob pressão. A pressão lá dentro estava grande, mas ela perseverou, ela insistiu, ela foi determinante naquilo que ela queria. Está doendo, eu imagino essa mulher, naquela época, nossa, aquela ali, ela não dá filhos, aquela ali desonrou o seu marido, e a pressão sobre Ana, e ela onde, igreja? No joelho. E ela onde? Na oração. Na oração. Porque ela sabia: é necessário um mover da minha parte, para que o meu Deus faça um mover da parte dele. Ela conseguiu compreender isso. E Ana buscava insistir ao Senhor por essa resposta.
E no momento certo Deus fez o quê? Aliviou a pressão. E a locomotiva de Ana disparou. E a mulher que era estéril teve 7. Vamos para os filhos de Ana. Quem é? Profeta Samuel. Marcou a história. De quem tu és filho? Eu sou filho da mulher que era estéril e apresentou-se a Deus. É isso que Deus faz, igreja. É maravilhoso servir a esse Deus. Ele pega o que está lá no barro, o que está lá na lama, e coloca lá em cima no meio dos príncipes. Esse é o Deus que nós servimos. Então, igreja, se você consegue glorificar e saber que Ele é esse Deus, porque você não passa a tomar a iniciativa de agir como um cristão? Como assim, pastor Floriano? Persevera na oração, insiste, compreende que Deus pode. É você que não pode, é você que é limitado. É você que conhece a palavra impossível. Para o nosso Deus nada é impossível. Mas entenda, respeita o processo de Deus. Respeita o tempo que Ele determinou sobre a sua vida. Respeita a vontade de Deus, porque a obra que está sendo realizada na sua vida não pertence a você, pertence a Deus. Ele que te escolheu para executar. Aleluias. Às vezes Deus, Ele tem permitido tudo isso em nossas vidas, para que nós possamos nos achegar a Ele. Porque quando nós nos achegamos a Ele, as nossas imperfeições são expostas. E quem corrige as imperfeições é o autor. Quem corrige as imperfeições é aquele que te formou. Quando o vaso quebra, ele volta para a mão de quem? De quem fez. Entenda, você é vaso na mão do oleiro, e o oleiro é Deus. Mas sabe o que muitas pessoas fazem, pastor Jonathan? Deus já determinou sobre mim uma promessa. Deus já determinou sobre mim algo. Aí começa a cantar aquele hino: quem tem promessa de Deus não morre. Essa palavra do Senhor Jeová. Vai nessa, irmãos. Vai nessa. Chegar lá em cima, você questiona Deus, mas não morre. Não é porque que Deus já determinou algo na sua vida que você tem que andar desleixadamente. Deus já determinou, não preciso orar, não preciso fazer isso, não preciso me entregar. E quando eu falo a palavra orar, é orar. Não é dobrar os joelhos e falar: Senhor Deus e eterno Pai, amém, amém, e levanta. Sabe por quê? Porque muitas dessas orações, nós mesmos nem lembramos dela depois de 5 minutos. E queremos que Deus responda algo que nós nem mesmo lembramos. Mas aquela oração que você persevera, meu irmão, que o joelho caleja, que você olha para a cicatriz. Essa aqui foi quando eu estava olhando pelo Conjunto Veracruz 1, a igreja de lá. Essa aqui foi quando eu orei pelo meu pastor. Essa aqui foi pelo meu marido que estava no mundo e agora está na igreja. A verdadeira oração, ela deixa marcas. Não é algo passageiro, não é algo efêmero, não é algo que passa, não, irmãos. Perdura. Está na hora de nós flagelarmos o nosso corpo por amor a Cristo. Vamos deixar cicatrizes em nós por amor a Deus. E a oração, ela nos leva para mais perto do Senhor. E muitas das vezes as pessoas dizem: Deus já determinou algo sobre a minha vida. Entenda, beleza. Mas falta oração, sabe por quê? Porque na ausência da oração implica na ausência de mudança. Se você não ora, não tem mudança. Determinou sobre a sua vida, mas você não está orando, a mudança não vai chegar. A promessa você pode ter, mas a mudança para você alcançar, se você não orar, não tem. Porque a ausência de oração implica na ausência de mudança. Não adianta, irmãos. Não adianta falarmos isso, não adianta acreditarmos nisso. Respeite o processo de Deus, mas trabalhe junto com Ele na oração. Respeite o tempo de Deus sobre a sua vida. Essa questão de tempo, essa questão de processo é tão interessante. Quando olhamos para a palavra do Senhor, se formos olhar para Ana, 15 anos, se formos olhar para Abraão e Sara, 25 anos até a promessa de um filho se cumprir. Se formos orar para Isaac e Rebeca, 20 anos, porque Rebeca era estéril e pagou o quê? O preço na oração. Aí vamos mais a fundo, Zacarias. A história de Zacarias eu acho bastante interessante, sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos afirmar que Zacarias e sua esposa Isabel, diante dos olhos do Senhor, eles eram pessoas boas, corretas, diante dos olhos de Deus. Olha como que Deus não faz exceção de pessoas.
A mesma maneira que ele trata aquele que diante dos olhos está certinho e aquele está mais ou menos, o tempo é o mesmo, o processo que determina ele. Ah, mas eu ando correto diante dos olhos do Senhor, vai ser mais rápido, o processo que determina ele. Zacarias e Isabel, a Bíblia é clara em afirmar, pessoas corretas diante dos olhos do Senhor. 90 anos Zacarias, 97 anos Isabel, sua esposa, e a promessa se cumpriu. O anjo veio e falou, olha, vocês terão um filho. Aí Zacarias fala, como pode? Se eu tenho 90 e minha esposa já é de idade avançada. Olha, aí o anjo fala assim, a obra é dele. A obra é dele, aí é com ele, quem faz é ele. O que o anjo falou? Meu irmão, não se intromete não, fica quietinho. Na linguagem de hoje, fica quietinho aí, quem está fazendo é ele. Não dá palpite aqui não, ó. Só estou falando, dando um recado. Entenda isso, irmãos. A obra é dele, o processo é dele, não importa a idade. Aos olhos, o que parecia aos olhos? Impossível. Mas quem determinou? Foi Deus. O tempo e o prazo é Deus. Então respeita esse processo na sua vida. Mas respeita acompanhando o Senhor nisso. Sabe quando você está esperando uma mercadoria chegar na sua casa? Eu, por exemplo, sou assim, eu compro um trem na internet, no outro dia eu estou lá na porta lá, esperando, ansioso. Aí eu fico entrando naquele site do correio para localizar. O que é isso? Eu fiz o pedido, eles estão me enviando, mas eu estou junto com eles o quê? Acompanhando. Sabe como nós acompanhamos a Deus? Na oração, irmãos. É no joelho. E isso está ausente nas igrejas de hoje. Isso está ausente na vida de muitas pessoas hoje. Já estou encerrando, não vou ser muito extenso. O povo está dormindo e Jesus está vindo. O povo está dormindo, está despercebido e Jesus está voltando. Entenda aqui, como eu devorar, pastor Floriano, vamos aqui. Não são belas palavras como muitos pensam. Quantas pregações já vi as pessoas falando? O beneplasto, a soberana, não sei lá mais o que. Você acha que até línguas estranhas, tão lindas palavras que fala, que você fica até acuído assim. Não são isso, irmãos. Não são belas palavras, não são frases bem formadas. Há uma frase, eu vou ler aqui para os irmãos, uma frase de um autor chamado John Bunyan, alguma coisa. Ele falou assim: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado seduzirá a parar de orar. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Olha aqui, irmão. As belas palavras estão marcadas aqui dentro. Do que adianta o beneplasto, o efêmero, o soberano, o eterno, sendo que não tem um coração cheio da presença de Deus. Isso é compreender, irmãos. Isso é entender o processo, é respeitar a vontade e é acompanhar com Deus, é pagar o preço, é se flagelar, é se marcar pelo amor de Deus. Orar com determinação foi o que Ana teve. Orar com determinação e ousadia foi o que Ana teve. Pastor Floriano, mas como eu vou saber que eu estou obtendo resultado? Martim Lutero. Hoje eu estou inspirado, irmão, em conhecimento. Martim Lutero. O que Martim Lutero falou? Essa frase marcou quando eu li, é muito interessante. Ele falou o quê? Atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas na presença de Deus. Quer saber se está dando resultado? Ai meu Deus, eu tenho que chegar em casa porque hoje eu vou dobrar os meus joelhos. Eu não tenho hora para mulher, não me chama no quarto, porque aqui é eu e Deus. Eu não sei que hora que eu vou sair. Aí você vai saber que vai estar dando resultado, irmãos. Porque é necessidade. Não é suprimento não, está faltando isso, vou dobrar o joelho, estou precisando disso, vou dobrar o joelho. Não, assim como anseia pela água, anseia pela palavra, assim como anseia pelo pão, anseia em estar na presença do Senhor. Se tem fome da presença de Deus. Essa é a característica do cristão. Isso é o que nós devemos buscar em nossas vidas, irmãos. Já estou encerrando para não ser muito extenso. Outro tópico que eu quero encerrar aqui. Nós temos que ter prazer em estar na presença do Senhor. Porque aquilo que você faz com prazer, meu irmão, é outra coisa. Quando você faz algo que você não está satisfeito, que é algo que você não queria, é um desconforto, é uma exaustão. Mas quando você faz com prazer, você não quer parar. Eu estou fazendo um curso, irmãos, de gestão e segurança pública, mais minha esposa. Quem sabe um dia alcançaremos aí o Nils Reis, né? Chegar lá, trabalhar com ele. E nós estamos fazendo esse curso. E a aula estava tão interessante
E tinha uns lá desleixados que queriam ir para o intervalo, e toda hora falando. Aí o professor falou: quem quer ir para o intervalo, levanta a mão. Aí quem não quer, aí eu e minha esposa e mais uns dois lá, porque estava tão gostoso. Eu estava sentindo prazer, mas os outros estavam o quê? Desconfortável, por quê? Não estava tendo prazer de estar ali. Quando nós temos prazer, irmão, nada mais nos atrai. O seu celular não vai te atrair, televisão não vai te atrair. Irmãos, esses dias lá em casa, a gente ficou sem antena. Então não tinha como ver televisão, irmãos. E a gente começou a estipular cultos lá em casa e começamos a fazer os cultos. Só que veio o meu sogro, ele gosta muito de televisão. Na hora que ele chegou, ele ficou sabendo que não tinha antena e foi lá e comprou uma antena. Irmãos, a antena está lá. A gente ligou a televisão acho que uma vez depois que ele foi embora. Porque não faz mais falta. Porque da televisão eu preenchi com o quê? Com outra coisa. Eu preenchi com o maná de Deus. Eu preenchi com a obra do Senhor. Eu preenchi com o preço que é a oração. É diferente, irmãos. Nós não sentiremos falta daquilo que tem nos tirado a nossa atenção. Nós temos que nos entregar com Deus verdadeiramente. Porque nós teremos o quê? Necessidade de dobrar o nosso joelho. Para encerrar, irmãos, para não estipular, não passar o tempo que foi me dado. Só para encerrar. Respeita o processo de Deus na sua vida, é o primeiro passo. Respeita o processo e entenda que quem está fazendo uma obra é que tem determinado o tempo e a hora de acabar. Então não fica querendo colocar dedinho nas coisas de Deus, não, deixa Ele trabalhar. Outra coisa, irmão, que nós temos que compreender é que a pressão na vida do cristão, ela trabalha conforme a vontade de Deus. Quanto maior a pressão, entenda, é porque Deus sabe que você aguenta. Deus não permite fardo algum que você não possa suportar. Deus não permite tentação alguma da qual você não possa suportar. E essa questão da tentação é tão interessante, porque muitas das vezes nós justificamos assim a Deus: eu pequei, Pai, porque a tentação foi maior. Lê o versículo completo. Deus não permite tentação alguma da qual não possa suportar, e se possível, e se assim Ele dará o quê? A válvula de escape. Então, se está grande demais a tentação, não se preocupa não, Deus vai te dar a porta de saída. Mas a questão de você passar, a escolha é sua. Olha como que Deus é perfeito. Não tem nem como você justificar para Deus: era maior, por que você não foi para a porta que eu falei que eu ia te dar? Entenda, irmão, a pressão está grande é porque Deus sabe que você é capaz de suportar. E o que eu acho interessante, um homem chamado John Knox, eu acho que alguns devem conhecer. Olha o que esse homem fez, irmãos. Ele fez a rainha falar a seguinte frase, a rainha Mary da Inglaterra. Certa vez ela falou assim: eu não temo o exército da Escócia, eu só temo a oração de John Knox. Um homem cheio da presença de Deus foi capaz de impactar o reino dessa rainha. Sabe o que é isso, irmão? Oração. Pode colocar sobre os pés. Sabe por quê? A oração, ela nos leva a um nível de intimidade muito maior do que nós possamos imaginar. A oração, ela nos molda conforme a vontade de Deus em nossas vidas. E sabe qual era a oração de John Knox? Ele orava o seguinte: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Ele estava declarando que tudo o que ele queria era ganhar aquelas almas, senão ele ia morrer. Ele estava declarando que nada mais importava, porque a pressão sobre a sua vida o levava a ele todos os dias a dobrar o seu joelho, insistindo com Deus: dai-me a Escócia, senão eu morro. Dai-me a Escócia, senão eu morro. Dai-me a Escócia, senão eu morro. A pressão nos leva a orar. Está doendo, está machucando, é a pressão de Deus sobre a sua vida. O resultado para você alcançar é através da oração, de joelhos dobrados, pagando preço, se flagelando na presença do Senhor, porque Deus quer de nós é excelência. Chega, irmão, de dobrar o joelho 5 minutos e ser dificultoso. A palavra de Deus para muitos está sendo pesada, tanto que estão deixando a Bíblia em casa, porque está tão pesada para trazer para a igreja. Isso é ausência de oração. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos leva para um grau de intimidade da qual não possamos imaginar. Irmão, chega de ouvir testemunho dos outros. Eu estava no meu quarto orando e a glória desceu. Eu estava no meu quarto orando e eu vi um clarão e uma voz que falou comigo. Sabe por que aconteceu isso com ele? Porque ele estava orando
Vou passar uma inveja para os irmãos também. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Sabe por quê? Porque eu estava orando. Eu estava no meu quarto orando e eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a Bíblia, eu não consegui parar de falar em línguas estranhas. Uma glória inundou o meu quarto. Eu senti a presença de Deus naquele lugar. O testemunho é meu, mas você pode ter o seu também. Paga o preço que você vai alcançar. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, eis que a Tua palavra foi ministrada nessa noite. Espírito Santo, a semente foi plantada nos corações. Levanta em nosso meio, ó Pai, reformadores. Levanta em nosso meio pessoas que querem impactar o lugar aonde elas estão. Levanta em nosso meio pessoas que querem experimentar algo maior, ó Pai, que querem experimentar algo grandioso na Tua presença. Em nome de Jesus assim te pedimos, ó Deus.